Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Carreira em Doses. Esse podcast que fala sobre carreira, empreendedorismo, mundo do trabalho e onde eu trago pessoas que são referências nas suas áreas de atuação para falar com você. Então, se você é líder, se você é gestor, se você é empresa, vale muito a pena ouvir esses conselhos desses grandes profissionais. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Paloma Hirakawa, que ela é empreendedora, investidora, ela tem mais de 20 anos de experiência, é conselheira também de health techs, e ela tem experiência em negócios muito pautados em inovação estratégica, em transformação digital e liderança. Ela é especialista em soluções escaláveis, ela já impactou com seus negócios mais de 50 mil vidas e hoje ela está fundando uma nova empresa, a Vihara Pharma. E eu tenho o prazer de conversar com Paloma Hirakawa. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você, Ria. Ai, o prazer é todo meu. Paloma, para a gente começar essa conversa, eu gosto sempre de trazer o histórico, né, profissional, porque além de tudo, né, esse podcast ele serve muito como inspiração para essa nova geração, para essas pessoas que estão no mercado hoje, para que elas se inspirem e avaliem como que se traça, né, um crescimento de carreira exponencial como o seu. Então, eu gostaria de entender, assim, lá no início da sua trajetória profissional, o que te inspirou a fazer direito primeiro, que eu sei que você fez direito, né? Verdade. E aí chegar até onde você chegou hoje. Faz um overview dessa trajetória pra gente. São perguntas, assim, desafiadoras a gente responder, né, num pequeno espaço de tempo, mas é óbvio que o nosso processo de autoconhecimento vai fazendo a gente entender quais foram os pontos de chave de viradas mesmo, importante, que fez eu ir escalando para um próximo nível, né? Então, acho que o primeiro ponto eu sempre olhei para quem era a Paloma, o que eu queria de fato, tá, Richelle? Então eu fui fazer direito porque no começo eu era uma grande vendedora, né? E eu me descobri que assim, eu vim do interior de São Paulo com 17 anos, Presidente Epitácio, era uma cidade muito pequena sem oportunidade. Então fiz uma migração para São Paulo e aqui qual foi o meu primeiro insight? Eu preciso trabalhar com venda, comissionamento, porque para sobreviver numa grande cidade eu precisava fazer dinheiro. Então, esse foi o primeiro gatilho. A necessidade me fez entender aonde eu poderia ter uma remuneração que me mantivesse aqui. Segundo ponto, obviamente, era o estudo. E o estudo, quando eu me entendia como vendedora, eu dizia assim: o que eu vou fazer para realmente tirar esse rótulo? Porque eu não gostava do rótulo de vendedora, né? Aí ela fala bem, ela tá ali, ela vende qualquer coisa. Eu gostava da remuneração, mas eu não gostava do rótulo de ser vendedora. E eu escolhi o direito, porque eu acreditava que eu tinha que estar numa grande instituição, como uma superintendente de uma grande instituição bancária. Esse era um sonho, para sair, mais uma vez, do rótulo de vendedora. Até que eu entendi que esse movimento que eu estava fazendo de estudar o direito, acreditando que seria uma advogada carreirista mesmo, não era não era o conteúdo técnico em si que me levaria. Então, eu fui desenvolvendo muito relacionamento, sabe, Richelle? Muito relacionamento desde o começo. Você me conhece desde aquela época. Sim. Esse sempre foi o meu lugar de potência, mas a gente demora para entender isso. E com o nível de relacionamento que eu tinha, todas as coisas que eu tentava vender ou que tentava construir, eu atraía através da credibilidade de ser uma pessoa constante, inclusive, muito persistente e resiliente. Eu percebia que quando eu vendia joia para aquela pessoa que eu falei, quando eu vendia eventos, era a mesma coisa. E então acho que o grande gatilho para eu ir caminhando para os próximos passos foi as rodas de pessoas que eu conversava e que me apresentavam oportunidades, eu enveredava naquele caminho, ia testando e E desempenhando. muito jovem ainda você fundou a tua primeira empresa, né? Com quantos anos, mais ou Foi, eu menos? tinha 24 anos para 25 anos, né, eu trabalhei no mercado financeiro um bom tempo, né, enquanto estudante de direito, era mais uma vez, um mercado que remunerava muito bem, e aí a gente teve uma quebra no mercado financeiro, eu já um pouco cansada daquela questão de corporativo ali, eu já tinha entendido que se eu não tivesse autonomia, e os meus valores inegociáveis era essa liberdade, a autonomia, eu não iria sobreviver neste universo que eu achava que era de grandes instituições. E aí eu aproveitei uma quebra do mercado financeiro em 2008, peguei minha rescisão e queimei ela numa viagem internacional por 3 meses. Então, eu fiquei 3 meses fora do Brasil. Ali realmente foi
os meus insights do que eu poderia trazer baseado no que eu modelei e vivi lá fora. Chegando aqui no Brasil, eu venho com todo o entusiasmo e me deparo também com uma série de barreiras culturais, né? Mas ainda assim eu fui muito persistente em abrir a minha empresa de saúde ocupacional, porque eu pensava, eu fiz direito, enquanto os advogados estão trabalhando no processo trabalhista, previdenciário, eu vou cuidar das empresas para falar de um lado preventivo. E aí a gente, Legal. naquela época, né, falar assim: vamos promover saúde mental, vamos falar de saúde da mulher, vamos realmente promover a saúde e não só prevenir, né? E tampouco discutir quando o problema já estava instalado. Esse era o que eu não queria fazer. E aí eu comecei a trabalhar com saúde ocupacional e no final desenvolvemos, depois de 15 anos, um hub de soluções para a saúde corporativa de forma geral. Tá. E aí quando você pensa assim, e eu acho que isso até é interessante para quem quer, de repente, começar a empreender. Por onde começar, né? Porque assim, você imagina assim, vou construir uma empresa. Existe um setor que você começa? Existe como que funciona esse sentido? Essa pergunta é muito interessante, Richelle, por quê? Porque existem razões pelas quais você começa a empreender. Quando eu comecei há 20 anos atrás, eu não tinha essa clareza. Então, o que que eu tinha somente? Capacidade de convencimento do cliente. Eu conhecia tecnicamente e eu queria vender, mas eu não tinha experiência. Então, o que que eu sempre pensei? Eu preciso vender. Se eu não tenho cliente, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Perfeito. Então, hoje, depois desses anos todos, isso só se fortaleceu dentro de mim, de que de fato é a venda que move o negócio. Então, primeiro caminho, se a gente for pensar no meu primeiro, a minha decisão, que foi a necessidade, né, de empreender, eu não me via no mercado corporativo, eu identifiquei uma dor no meu nicho, que eram empresas, eu falava muito com o jurídico, com a contabilidade, então eu entendi a dor do meu cliente, ele precisava de entendimento do que ele tinha que fazer. Então, Uhum. o que que eu fiz? Ouvir. Primeiro ponto é, existe dor ali? Existe. Como eu soluciono com a minha habilidade? Eu sabia vender, então eu ouvi, aí eu comecei a buscar profissionais já com experiência, porque eu era muito jovem. Então, quando você fala que eu vou prestar uma consultoria, você tem que ter um lastro, né? Uma É. vivência para você oferecer soluções. E aí eu fui buscar profissionais que tinham aquela complementariedade de competências que eu não tinha. Então, o primeiro ponto para mim é sempre esse. Eu olho a dor de mercado, o quanto eu consigo acessar esse mercado. E aí, uma outra decisão muito importante. Eu nunca tive tecnicamente uma formação ali do empreendedorismo naquela época, mas eu já pensei certo. Empiricamente, feeling, não tenho nome para isso. Mas eu sempre disse assim: eu preciso vender algo que tenha recorrência. Eu preciso vender algo que eu Perfeito. não abra a minha porta todo dia esperando que o cliente vai entrar. E eu preciso garantir que esse cliente continue comprando de mim. Eu não sabia o que era, por exemplo, um LTV, Lifetime Value. Eu não sabia o Uhum. quanto de dinheiro esse cliente poderia deixar na minha empresa. Não ouvia-se falar em CAC, custo da aquisição desse cliente. Eu não fazia essa conta, mas eu tinha uma única clareza. Eu não posso correr o risco de mês que vem, se eu não trouxer X clientes, eu não vou faturar. Então, os meus produtos, os meus E também de serviços uma forma que fosse sustentável e até escalável, de repente, né? totalmente escalável. E aí entra algumas variáveis, né. Isso eu tô falando quando eu empreendi lá no passado, sem recursos, sem conhecimento, e as coisas demoraram muito para acontecer, foi um desafio muito grande. Só que a escassez de qualidade, de relacionamento com o cliente, de confiança, é tão grande, e ainda é hoje, depois de 20 anos, que tem um espaço muito grande para você se assentar e manter clientes fiéis. Hoje nunca se falou tanto em criar comunidades, em manter o seu cliente apaixonado, né, pela sua Sim, marca, sim. num modelo de aquisição diferente, numa jornada de compra diferente. Mas eu percebo que o que eu assentei estrategicamente há 20 anos atrás só se confirma, sobretudo em você construir um hub de soluções. E quando eu vendo uma roupa, eu devo pensar assim: o que mais essa minha cliente consome, esse meu cliente consome? E Uhum. um outro ponto que eu demorei muito para aprender lá no passado e que hoje quem estiver começando a empreender precisa, é desenhar quem é o teu cliente. Eu sei que quando a gente está começando, a gente quer vender para todo mundo, porque a gente precisa gerar faturamento.
Sim. E a gente quer faturar e fatura a qualquer custo. Muitas vezes desvalorizando o nosso produto, o nosso serviço, muitas vezes não direcionando a narrativa certa para a dor daquele cliente. E o que a gente vê hoje? Inclusive, agora de manhã estava com uma empreendedora falando isso. Eu estou cansada de queimar dinheiro com tráfego pago, com posicionamento que não me leva a uma conversão de Uhum. qualidade. Então, Sim. mensurar isso, definindo com o seu público e começar a mapear qual é o. Eu tô vendendo? Tô, mas com que margem? Então, esse é um outro aprendizado que eu, assim, demorei para ter na primeira e hoje, né, eu tenho feito um cenário ideal, assim. Muito bem, muito bem. E nessa sua trajetória, Paloma, você poderia elencar pra gente, assim, qual foi o teu principal desafio? Nossa, qual foi o meu principal desafio? Esses dias eu estava tentando estabelecer qual foi o meu principal erro, né? Hum. E você Eh, conseguiu chegar nessa. Hoje eu afirmo com todas as palavras que o meu principal erro foi não ter me posicionado da forma estratégica e correta, porque quando o seu negócio vai dando certo, Richelle, você pode errar em tudo, tá? Você erra na contratação, você erra na liderança, você erra na forma de escolher o teu cliente, enfim, você vai lapidando o teu produto, você vai pivotando a sua estratégia, isso tudo é uma rota que você corrige. Agora, quando você vai deixando o tempo passar e não sabe, e não se reconhece, e não faz o mundo entender tudo aquilo que você faz nos bastidores, a gente se depara com uma questão de que, assim, tudo não é perene. A gente não vai ter uma perpetuidade do teu lugar. Pouquíssimas pessoas escolhem viver a vida toda atuando da mesma forma, no mesmo lugar, com o mesmo produto. O mundo é muito Sim, sim. dinâmico. Uhum. E hoje eu entendo que, nos últimos 3, 4 anos que eu vim construindo esse meu posicionamento, era só uma tradução, uma transbordar aquilo que eu já fazia em bastidores. E demorou muito tempo para eu ter essa percepção. Eu acho que aí você aumenta o teu valor percebido, né, É isso. porque na verdade você tem muito valor, mas para que as pessoas percebam isso, precisa ter um posicionamento. Exato. E é o que você traz muito, eu consumo muito seus conteúdos, né? É sempre isso, assim. Como o seu líder, o seu gestor, ou enfim, seus liderados estão te percebendo? Porque muitas vezes, no meu caso, a dor da perda de um gestor bom só aconteceu quando eu saí da operação, de fato. Uhum. E passamos tantos processos, sabe? De desafiadores de liderança, de gestão, de saber fazer um one-on-one adequado, de usar aquele feedback para ressignificar a cultura da empresa. Foram vários desafios. E que eu já sabia fazer, e por estar imersa em rotina, em dia a dia, a minha visão estava limitada em muitos momentos. Só que a Sim, inquietação, ela era real. Eu sim, estava aqui, tem sim. alguma coisa errada, eu preciso fazer diferente. Mas daí até você agir diferente, tem uma lacuna aí bem grande que a gente precisa, seja como líder, como dono, como gestor, qualquer coisa, se perceber e agir para aquilo. Sim, perfeito. E em que momento que você foi buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento, para você conseguir construir a pessoa e a profissional que você é hoje? Cara, é inevitável que a maternidade nos transforma de forma muito profunda, né. Uhum. E eu acredito que sim, foi depois do meu primeiro filho, tá. Eu sempre me entendi como uma pessoa que estava em movimento, eu sempre estive em movimento, eu sempre quis aprender mais. Aquele conceito de life learning long é muito real, assim, a gente precisa Uhum. estar o tempo todo em estudo. Mas, eh volto a dizer, você estuda e aí você vira um poço de estudo, mas até que ponto você começa a onde eu tô e o que eu desejo e como eu faço o próximo passo. Esse é o maior desafio. Tá todo mundo sabendo muito e É o executando tal da pouco. obesidade mental, né, porque é Obesidade mental. muita informação. Só que nem toda informação também é informação de valor, né. É isso, é isso. E você entender, no meu processo, depois da maternidade, que eu entendi que eu precisava de performance, eu precisava render mais com menos, e eu tinha um propósito muito grandioso, que era aquela criança precisa da gente de
assim, a gente é pura emoção, não adianta dizer, eu era uma pessoa extremamente racional, então quando vem a emoção trazida pela maternidade, eu precisei entender o que que eu faria com aquele nível de conhecimento que eu já tinha, para me tornar uma pessoa mais, altamente eficiente no que eu fazia. E aí veio o processo de autoconhecimento, de profundidade mesmo. Então foi ali, meu filho tinha uns 2 aninhos, eu comecei a procurar realmente, porque fazer terapia eu já fazia, mas é Uhum. aquilo, o que que eu queria contar para terapia, o que de fato a terapia mexia profundamente. Então eu fui fazendo minhas imersões, sobretudo, olhando sempre puxava para aquele tom de que: "Vou fazer mais um treinamento de liderança, vou fazer um treinamento de trabalho em equipe, de comunicação não violenta". Aí eu sempre ia para um caminho, Profissional, mais profissional, profissional, é. mas tudo aquilo reverberava num reflexo muito profundo. E aí você é um caminho sem volta, quando você Sim, abre a sim. percepção, É, é um não dá caminho para sem volta. desver, né. Não dá para Não dá dizer. para desver, né, Exato. não dá. E aí você toma decisões, Richelle, tão assertivas que a escolha ela acontece naturalmente, quando você tá tá mexida, quando você está provocada, a inquietação vem, aí a decisão acontece. E as Sim. coisas vão realmente você vai limpando aquilo que não tem mais significado para você, você estabelece melhor o que é inegociável para você, e a vida passa a ter um sentido diferente, né. Sim, com certeza. E agora, assim, o que que você vislumbra para esse novo momento da Vihara? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, então assim, ó, quando eu tomei a decisão de que eu venderia uma operação que eu já estava há 15 anos à frente como fundadora e eu tinha uma paixão materna, era uma coisa muito mais emotiva do que técnica e estratégica como negócio, né? Eu levei um tempo para fazer essa ruptura desse cordão umbilical, foi sofrido, mas foi necessário. Depois desse período, eu comecei a me desafiar, Richelle, a ir para um mundo muito distante daquele que era o empreendedorismo tradicional, tá. Eu Uhum. queria lidar com fundo de investimento, com empresas Startups. altamente escaláveis, com tecnologia, com inovação, que é o mundo das startups, né, e das health techs, no meu caso em especial, como atuo em saúde há muitos anos, o meu expertise trouxe muito mais valor para esse mundo das health techs. E aí me tornei investidora, conselheira, assumi cargos e posições de diretora de operações, CEO de empresa, até entender todo esse fluxo e me senti muito, satisfeita com aquele aprendizado. E entendi, Richelle, com toda essa jornada, que no final a gente precisa estar olhando para a linha azul no final da planilha, sabe? No final da conta. Não é só sobre queimar caixa ou captar dinheiro, não é só sobre ter um CTO que ganha fortunas ou ter uma equipe altamente de valor agregado. Altamente competente, sim, mas não é só sobre esse modelo que as startups se posiciona, que é traz os melhores, queima a caixa e vamos fazer o negócio acontecer, porque todo mundo no final quer ser um Airbnb, um Uber, um iFood, coisas do tipo. Mas o desafio é muito grandioso. E Uhum. aí, o ano passado, eu tomei uma decisão de que eu faria novamente um negócio do zero. Somente eu, como empresária, tomando decisões sobre toda a companhia, e com isso eu ia realmente validar a minha capacidade de relacionamento dos últimos 20 anos e decidi fundar a Vihara. Claro que com toda uma estruturação, gente, familiar, financeira, que me permite arriscar no mercado tão novo que é a Vihara Pharma. Então a Vihara Pharma, ela me brilhou os olhos porque nós estamos trazendo hoje uma solução para a saúde da mulher que está na fase que a gente chama carinhosamente de novo ciclo, que é a mulher da menopausa, da perimenopausa. É a mulher que quer encarar a longevidade, uma vida com qualidade. Então a Vihara se coloca como uma health span feminina e com isso a gente vem com uma linha de suplementação para o segundo semestre. Mas antes de falar de produto, a gente está falando sobre comunidade. A gente está ouvindo as mulheres. A gente tem um evento chamado A Escuta, além de uma rodas de conversas em algumas instituições para promover e entender o que essa mulher espera de uma empresa que está chegando no mercado para falar com ela. E aí eu volto a dizer assim, qual é o meu maior aprendizado? Tenha pessoas competentes do teu lado, e aí
a minha reflexão, se 20 anos de network cumpriu o seu papel? Sim, cumpriu. Hoje eu estou com um comitê científico muito robusto na Vihara, eu estou com uma equipe de marketing que está sentando comigo todo o posicionamento muito incrível, assim, eu sou muito feliz, muito grata porque essas pessoas estão confiando no propósito grandioso que a gente está construindo. Eu entro como executiva de novo, que era um lugar que eu não queria mais, né? Então, estou como CEO da Vihara e estou montando o time agora. Então, Certo. estamos trazendo gente boa, dado esses anos todos de relacionamento. Estamos abrindo um espaço onde as pessoas estão nos dizendo, eu preciso Uhum. desta empresa. Estou muito feliz. E aí que eu queria também chamar a atenção, porque tudo isso que você né, que você trouxe até aqui, fala muito sobre a voz do cliente, né? E eu acho que essa é uma característica sua, e é uma característica, inclusive, que ela colocou nesse livro, né? Que é o livro Lucro, que eu vou colocar aqui para vocês, onde a Paloma e mais alguns outros autores escreveram, então, sobre esse tema, que é lucro. Não é Qual sorte, é Não, método. exatamente, Isso. lucro não é sorte, é método, esse é o tema do livro, e ela fala justamente sobre a voz do cliente, né, a importância de você ouvir. E eu acho que isso é para tudo, né, Paloma? Hoje no meu trabalho também ele tem muita dessa escuta, né, não existe mais uma venda ou alguém que vá te comprar um serviço ou produto que não faz sentido para ela, né, a gente não tem como ficar oferecendo coisas sem saber se é o momento da pessoa. Ela precisa te trazer essa demanda, e para ela te trazer essa demanda, você precisa ouvir qual é o Exato. momento dela, qual é a demanda dela, e entender dentro daquilo o que você pode inovar, o que você pode trazer para atender aquele mercado. E vocês têm feito isso muito bem, né, porque você, de novo, está trazendo essa mesma estratégia para esse novo negócio. É isso, a gente, desde o dia 1, a gente tem que, como empreendedor, a gente tem que administrar a ansiedade, né? Todos os negócios que eu construí, Richelle, eu sou muito do vamos fazer e vamos lapidando à medida em que a coisa vai No caminho, acontecendo. Eu né? tenho essa questão de celeridade. Quando eu decidi fazer a Vihara, essa foi uma outra questão interessantíssima. As outras empresas que eu fundei, e foram algumas, a gente não pensava muito no planejamento estratégico tão profundo como eu estudava que era. Porque não dava, não tinha caixa, não tinha competência técnica, não tinha pessoas que eu conhecia que viessem fazer isso. Na Vihara, a gente fez diferente. A gente olhou, é um olhar global. Então, a gente está modelando tudo que a gente está entregando para a Vihara com base numa tendência global, mas números, né, estatísticas e etc. Mas a gente está principalmente entendendo quem a gente vai acessar aqui no Brasil. Nosso público é a mulher brasileira, mas que mulher brasileira e em que escala? Então, isso está me fazendo administrar esse cunho da ansiedade de começar um negócio e já sair faturando, né? E existe uma responsabilidade muito diferente. Eu estou falando com a mulher, com as dores que ela tem, com a complexidade que ela tem, com o momento que ela tem. Então, a gente realmente está trabalhando um lado muito inspiracional com essa escuta, mas é pegando essa escuta e, de fato, usando tudo que a tecnologia nos permite hoje, Richelle, para trazer dados reais. O nosso primeiro guia, que vai sair agora para as mulheres, né, a partir desses eventos que a gente está fazendo, já vem com toda uma base científica de estudos globais muito relevantes, mas sobretudo com a pesquisa que nós rodamos, com muita Perfeito. E que seriedade. tem uma representatividade muito grande, né, porque vocês fizeram uma amostragem que representa muito bem o todo, né. E eu diria, assim, que você está começando a empresa da forma que todas as empresas deveriam começar, então, assim, você está começando certo, né. É, Depois de ter vivido tanto desse meio corporativo, seja em empresas de outras pessoas ou nas suas próprias, mas percebendo que talvez aquele início não foi um início estruturado, não foi. pela base, né, às Isso aí. vezes começou a construir pelo teto, e aí a coisa realmente não vai funcionar muito bem, ou vai funcionar sempre apagando incêndio, É né, sempre isso. com todo mundo correndo para todo lado e apagando incêndio. E você está construindo com estrutura, e você está construindo essa base de uma forma muito sólida, né, eu tenho certeza que vai ser aí um grande sucesso, inclusive um grande case, né, de empresa,
que vai ter aí um crescimento exponencial. Olha, Ri, assim, eu agradeço muito, né, pelas suas falas. Por quê? Porque tem um ponto aqui que eu quero deixar que é muito importante. Quando você me pergunta assim, quando você começou a buscar o seu processo para transpor, né, para migrar, para fazer a sua transição de carreira, que foi o que eu fiz. Apesar de empreendedora, eu saí de um vínculo de 15 anos para me aventurar em outros caminhos, né? E tudo é um risco, é muita coragem de assumir riscos. Mas tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada, e você sabe o quanto eu invisto em mentores. Uhum. Eu preciso deixar isso aqui porque não é sobre fazer sozinho, tá? Eu sempre investi em mentorias. Cada um dentro da sua capacidade ali, Sim, né? sim, sim. Hoje eu sou mentorada por grandes empresários, por investidores seriais e etc. Ó, uma parte porque eu pago muito bem por isso, outra parte porque, de fato, a gente teve conexões, sinergias e continuo sendo mentorada. Então eu tenho esse olhar sempre. Quem fez o que eu quero fazer, quem errou, o que eu posso aprender com esse erro? Eu encurto o caminho, tá? Então, na Vihara, além de trazer pessoas muito boas desse mercado de saúde da mulher, que lançou muitos produtos de suplementações, etc., para a mulher, eu também contratei consultoria, que está pegando na minha mão e lapidando o planejamento estratégico. E quando eu mostro, seja para qualquer ecossistema que eu estou apresentando a Vihara. Como a gente está construindo, a gente tem recebido esse feedback, olha, tá muito bacana. Então, eu tenho certeza que ela vai dar certo, né, dentro daquilo Sim. que a gente desenhou como estratégia, porque a gente também tem uma capacidade de execução muito grande, viu, Richelle? E esse é um outro diferencial que eu recomendo para quem é empreendedora, para quem quer. Escolha quem vai estar na linha de frente com você. Porque o que tem de gente que sabe tecnicamente, mas não bota a mão na massa, para fazer o Sim. negócio dar certo. E uma coisa que eu aprendi há muitos anos é: uma empresa não sobrevive de ideias, ela sobrevive de execução, de dia a dia. Então, eu passei isso há muitos anos atrás, quando eu desfiz sociedade, fiquei super frustrada e tal. Falei: "Cara, a escolha foi minha. Eu errei na escolha do sócio que estaria na linha de frente, que entende que só o intelecto dele naquele momento, porque o intelecto é muito importante, mas tudo tem momento Sim, que a sim. empresa pode suportar só o que a gente chama hoje de smart money, né, que é a Uhum. inteligência que vai agregar valor. Mas no momento inicial, você precisa de gente que põe a mão na massa." Certo. E nessa linha, Paloma, eu queria falar com você sobre gestão de pessoas. Você teve muitos desafios nesse processo de gestão de pessoas, de recrutar pessoas, porque assim, é importante ter pessoas, as pessoas certas do seu lado. E eu concordo totalmente. Mas as pessoas têm dificuldade justamente nesse recrutamento, né? E hoje, por mais que você não esteja, de repente, recrutando uma pessoa para estar de fato ali, um CLT abaixo de você, mas você está recrutando parceiros, você está recrutando pessoas que estejam do seu lado nesse momento de construção. Quais são os seus critérios para escolher essas pessoas? Então, vou responder a primeira pergunta. Desafios, Michele, eu tive inúmeros, tá? Inúmeros. Tanto por imaturidade minha sobre o que é ser liderança, principal deles, falta de ritual dentro da empresa. Segundo principal problema, falta de processos dentro da empresa, falta de um desenho claro de organograma Certo. e responsabilidades, tá? Quando Uhum. você não tem isso, quando você acha, o empresário ele acha que ele pode terceirizar isso, ele não pode terceirizar isso. E é dolorido, sabe por quê? Porque depois de muitos anos que você entende isso, hoje eu ainda vejo grandes empresas, até lucrativas, que o empresário ainda acha que pode delegar isso, e aí a cultura nunca se assenta. Então, eu errei muito nisso, tá? Eu errei muito nessas, não dar atenção para isso internamente. Claro, eu não tinha habilidade, eu teria que ter contratado muito antes equipes que me ajudassem. Quando eu fui fazer a transição, a venda da minha empresa, e eu tinha que deixar a empresa rodando, até porque você vende a sua empresa, você não recebe de uma vez, tem um fluxo de recebimento dessa venda. Então, você tem que garantir que a empresa seja saudável, esteja saudável. E eu consegui deixar uma equipe leal, tá? Uma equipe que comprou a como dono, dor de dono, sabe? Lideranças que compraram e ficaram. Mas existe uma distância muito grande, Michele, entre o colaborador leal, o líder leal, o diretor, o gerente, como você quiser chamar, os seus heads, CFO, CEO, de pessoas que são leais por competência, com competência,
ou leais porque não tem outra alternativa. E quando Uhum. você começa a olhar, é duro, é dolorido, porque existe um lado nosso de muita gratidão a tudo que as pessoas são leais, esse é meu valor inegociável. E aí, quando você tem que transpor essa cultura para trazer competências complementares, não é necessariamente uma substituição, mas complementar, assim, você gera muito conflito. Porque, mais uma vez, é aquela fala, quando você vê, não dá para desver, né? É. E aí, esse é um momento desafiador de fazer essa transição e eu busquei ajuda de consultoria para estabelecer esses fluxos internos, onde tinha gestores de conflito para que eu não ficasse no polo central e até por falta de competência, habilidade, soft skills mesmo para lidar com tudo aquilo, mas foi um processo desafiador. Hoje, os meus critérios, né, para fazer essa nova contratação, e não é parceiro, já é numa camada de CLT, já é numa camada de operação mesmo, a gente é tático agora, né, a gente precisa começar a entregar essa operação. Mas assim, eu tenho, primeiro, contratar pessoas que sabem fazer o processo de recrutamento e seleção melhor do que eu, Tá. então fazer um mapeamento, porque isso as empresas também não investem, Sim. tá? Traz alguém aqui, faz um mapeamento, qual é o perfil desse cara? Primeiro desenhar muito bem o que que se espera desse profissional que você está recrutando, mas trazer alguém que faça essa seleção inicial. Hoje tem muitos recursos, né, para isso Sim, acontecer, sim. então esse é um primeiro passo. O segundo passo que eu estou buscando, aí são os valores inegociáveis mesmo. Essa pessoa, ela tem capacidade de discernimento, de percepção, de raciocínio, ela é curiosa, é um pouco alinhado, porque se a pessoa não tiver, ela for só agir pelo comando, não dá para trabalhar dentro da nossa organização com a estruturação que a gente fez do que a gente quer como cultura. E não tô falando só em cargos de liderança, de gerência, não. Sei que a gente precisa do cara que carregue, né, o dia a dia ali, que ele vai repetir comportamentos, mas ainda assim esse cara precisa ter um raciocínio lógico que é treinável, inclusive, mas ele tem que ter muita vontade de aprender. Certo, muita vontade de aprender. E se a gente fosse pensar, assim, numa habilidade principal que você acha que você já falou sobre relacionamentos, né, essa sua habilidade de relacionamento, mas além disso, assim, qual seria uma habilidade principal que você acha que trouxe você até aqui? Adaptabilidade. Essa é uma palavra que, assim, para mim, traduz o que eu sou. Assim, se eu tô no palco, eu me adapto para aquele momento. Se eu preciso colocar uma camiseta para montar um stand, como semana que vem a gente tá numa grande feira e a gente tiver que montar, eu vou montar. Se eu tiver que fazer um café urgente convidando os grandes executivos dos meus clientes, etc., mas eu tenho que fazer o texto para conectar, eu vou fazer. Então essa adaptabilidade, detalhe, trabalhar com bastante dinheiro, trabalhar com pouco dinheiro, Uhum. sabe, porque é muito fácil você dizer assim, vivendo esse mundo de startups, quando a gente tem um caixa para queimar, porque o fundo trouxe, os investidores trouxe, é muito fácil você falar: "Vamos contratar esse cara, vamos investir nessa tecnologia e naquela", sem muitas vezes avaliar o momento da companhia, etcétera. Eu consegui trazer essa adaptabilidade de que assim, cara, não é sobre queimar a caixa, e sacrifiquei, sofri, Richelle, para tomar decisões que eram um pouco de feeling, um pouco do meu modo de agir, e e quebrar uma cultura que já estava instalada de queimar caixa, de fazer isso. E eu tive que enfrentar algumas barreiras grandiosas, mas deu certo no final. Esse que é o ponto. Poderia ter dado errado? Poderia. E com muita humildade eu me adaptaria ao fracasso e entenderia que outro caminho, eu preciso de ajuda para outro caminho, entendeu? E eu acho que, assim, a multipotencialidade também, né, eu vejo muito isso em você, né, você sabe fazer muita coisa, assim, é aquele jogador que joga em várias posições, se precisar, que é justamente muito sobre essa adaptabilidade. É, Mas, além disso, a curiosidade também de conhecer um pouquinho além daquilo do que é a sua é. responsabilidade, por definição, né, você sempre teve essa Sobretudo para quem está começando, sabe, Richelle? Assim, ó, hoje eu me dou o luxo de estar em lugares de potência, né? Então, o que que a Paloma é boa? A Paloma é boa em relacionamento, abrir portas, fazer o pitch da empresa ali para que alguém dê o valor que ela merece, ou compre um produto, ou abra um espaço, ou faça um patrocínio. Esse é meu lugar de potência. E que bom que hoje eu consigo
estar muito mais nessa posição, tá? Mas, de fato, todas as vezes que eu precisei estar em outros lugares que nem gosto tanto, como financeiro, não é meu lugar de potência, eu não gosto de falar de imposto. Aí todo mundo fala, mas você não fez direito? Fiz, mas entendo nada de tributário. Nada no sentido de sentar e operar. Mas a hora em que eu preciso falar com o meu contador, com a gestão, com o meu CFO, eu consigo tocar essa conversa. E é muito Então, sobre essas trocas. Essa multipotencialidade é muito sobre a curiosidade, entender, mas nunca querer aquele lugar como se eu fizesse melhor do que a pessoa que está lá. Esse reconhecimento também, essa humildade de reconhecer que, cara, eu não sei tudo, também me ajuda muito. Mas eu tô sim, perfeito. sempre em busca. Perfeito. Bom, parece que não, mas o tempo passou e a gente está aqui finalizando basicamente essa conversa, assim, assim, realmente, né, o tempo passa muito rápido quando a gente está conversando e a conversa é interessante. E eu queria que você deixasse algumas recomendações. Primeiro, para a pessoa que quer empreender, assim, qual que é o conselho que você daria nesse primeiro momento? E, em segundo lugar, para o profissional de base que quer construir uma carreira corporativa, quais as principais habilidades para ele ter um crescimento na carreira? Uau, vamos lá. Para quem quer empreender, o que que eu poderia deixar, né, desse primeiras razões que te faz empreender. Não queira empreender porque você está descontente com a sua empresa, ou com seu chefe, ou com o produto que você está vendendo. Não é só sobre isso, tá? Eu acho que você entendeu por que que eu quero empreender. O que que eu quero, que impacto que eu quero deixar, que legado que eu quero deixar. Porque, Richelle, não existe o mais fácil do que o outro ou mais cômodo do que o outro. Tudo é renúncia. Então, se a pessoa entende as razões que faz com que ela empreenda, ela passa pelo processo um pouco mais tranquilo de entendendo. Eu sei que isso é uma fase. Então, esse que é o primeiro ponto. Se eu fosse falar tecnicamente, se a pessoa quer empreender numa área que ela acredita, vá conversar com pessoas que já faz isso. Essa é uma outra coisa que eu faço muito. Eu não tenho vergonha de perguntar para quem está vivendo aquilo que eu acredito que é poderoso e próspero, se aquilo é de verdade. Porque nas redes sociais todo mundo fala que eu faço, eu aconteço, eu estou crescendo e eu estou feliz. Mas Sim. muitas vezes os desafios não são o que a gente vê no palco. Uhum. Então, é isso. 2 recomendações. Não é sobre o nicho, não é sobre ferramenta, não é. Cara, vai estudar com quem tá fazendo. Tanto o que fez melhor do que você, aliás, com o que você modela o que você quer fazer, mas aquele que tá começando naquele setor, sabe? E isso que você trouxe é muito interessante e eu trabalho muito isso com os mentorados, né, de você ter um porquê. De você começar pelo porquê, né, tem até É um isso livro, aí. Comece pelo Porquê, mas de você não perder esse porquê de vista também ao longo do Isso. tempo. Porque Isso. às vezes as pessoas elas querem ou trocar de emprego ou mesmo empreender, "Ah, eu quero fazer isso para ter mais qualidade de vida". E quando ela se percebe, ela já se atolou novamente nas demandas, na rotina e ela já não tem mais aquilo que ela foi buscar e ela já está infeliz de novo. E o Perfeito. fato não era a mudança de local ou a mudança de CLT para empreender. O fato é que ela não consegue lidar com a gestão do tempo, de repente, que ela não consegue lidar com algumas coisas que ela carrega com ela, né. Perfeito. Então, assim, se eu não, desenvolvo as minhas habilidades, onde quer que eu vá, eu vou comigo, né, eu não Isso tenho aí. como me deixar para É, trás. é. Então isso vai me acompanhar. Aham. A mudança ela só vai existir quando eu conseguir desenvolver isso e mudar internamente. E aí pode ser que eu nem precise mudar de local. Perfeito. Porque pode ser que eu consiga fazer o melhor dentro daquilo, né. É isso. E é isso que eu falo também para muitos profissionais que já vêm dizendo: "Não, quero sair da empresa". Vamos entender por que que você quer sair, porque às vezes esse motivo que faz você querer sair, você vai encontrar na outra empresa também, e aí Isso você aí. vai ficar mudando de empresa todo o tempo? Não vai se sustentar. Então, assim, a gente precisa entender esse porquê. Eu achei brilhante isso que você trouxe. É. E agora para o profissional. E aí para o profissional é um pouco desse complemento, né, assim, eu digo que todo mundo hoje está se inspirando, até um movimento de rede social natural, né, depois de 2020, da pandemia, isso ficou mais acentuado, que é todo mundo buscando um lugar ao sol, né, todo mundo querendo
vendo uma oportunidade a mais e todo mundo acreditando que eu não preciso passar por isso, eu não preciso. Então, o que eu mais ouço hoje nos executivos é isso: eu não preciso passar por isso, tá tóxico, tá isso. Eu tenho olhado um pouco para a autorresponsabilidade. Pode Perfeito. doer um pouquinho isso que eu venho falar aqui, Ri, mas existe sim um mundo global, econômico, macro, que exige mais, o mundo está mais célere, a tecnologia vem aí, tanto ajudando, mas como ameaçando também muitas funções, né, que já existem, mas eu tenho trazido essa pauta para as pessoas que eu converso. Onde está a sua autorresponsabilidade neste momento? Como você consegue transpor de alguma forma? Porque se isso é um fato, se o mercado está assim, se o mundo está assim, se as organizações estão assim, o que eu posso fazer sobre essa questão? E aí isso vai desde o pessoal de base mesmo, né, que é um pessoal mais operacional, até o pessoal que é mais estratégico. E aí o pessoal também me diz muito assim: "Tá faltando mão de obra qualificada". Sim, é um fato. Nós temos um trabalho hoje interno nosso de educar o mercado também, então formar profissionais e contribuir para isso, tá? Inclusive a gente está falando com escolas de educação médica para poder levar essas rodas de conversas da Vihara no nível científico e técnico, para que a gente ajude os médicos, mais 600 mil médicos que estarão aí, 1 milhão de médicos até 2030, que a gente consiga ter uma qualificação melhor dessa mão de obra. É o que a minha empresa pode fazer como cunho propositivo. E é isso que eu quero que o executivo, o colaborador e etc, ele entenda. Onde eu estou me capacitando para encarar essa nova onda. E ele acha que a empresa que é responsável por Uhum. manter ele estudando. Das 8 horas de jornada, ele quer 4 para estudar. Não é por aí. Então, a gente precisa entender onde é essa corresponsabilidade das 2 partes, De se manter atualizado. de se E manter hoje as atualizado. fontes são muito fáceis até e muito grandes, né, aquela coisa de você ter o pensamento crítico de analisar o que que realmente faz sentido ou não, porque tem muita Exato. informação, como a gente disse, né, tem muita informação, nem todas são de qualidade, mas as pessoas elas conseguem também, ter essa análise crítica de discernir o que que é importante para ela realmente trazer para o dia a dia ou não, mas Perfeito. ter essa autorresponsabilidade mesmo de buscar, né. De buscar. Eu estava falando até no episódio anterior sobre essa questão do plano de carreira, né, que alguns profissionais ainda têm essa ideia que o plano de carreira é da empresa, a empresa precisa fazer um plano de carreira para mim. E não é verdade, né, Aham. quem precisa fazer o seu plano de carreira é você, né, você precisa entender onde você quer chegar. Porque Perfeito. muitas vezes a empresa vai traçar o seu plano de carreira te levando para uma posição de gestão, e às vezes você não quer E isso. nem tá preparado Né. para Não, isso, né. mas assim, tem muita empresa grande eu recebi inclusive na minha mentoria uma pessoa, assim, que me ligou desesperada dizendo: "Richelle, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu vou ser promovida". Aí eu falei assim: "Mas como assim, né? Me explica melhor". Ela falou assim: "Não, meu chefe falou que ele quer que eu seja supervisora, mas eu não quero isso para mim, eu não tenho Sim, habilidade com pessoas, eu quero ser especialista, eu quero seguir, eu sou técnica, eu não entendi. sou gestora de pessoas, eu não tenho essa habilidade". Só que ele me disse o seguinte: "Ou você aceita, ou se você não aceitar, como é que vai ser? Porque como que eu vou explicar para a empresa que você não quer crescer aqui dentro?". Como se o crescimento Você fosse só somente nesse aham. sentido. E é uma empresa muito grande, uma indústria farmacêutica renomada, que ainda tem uma mentalidade como essa. Então, assim, a gente percebe que ainda tem empresas que têm esse plano de carreira aí, que eles direcionam, mas muito para aquilo que eles também querem, sem dar essa escuta também para o Uhum, colaborador, sobre o perfeito. que ele quer da carreira dele. Uhum, uhum. Então, às vezes, o colaborador ele não tem nem espaço para ter essa autorresponsabilidade, Isso aí. né. Mas quando tem, é preciso que ele se apodere disso, né. Mas você entende o quanto é importante que os RHs eu lembro que em 2022 eu lancei uma empresa, uma plataforma educacional, a gente fez uma feira grandiosa, tal, e aí nosso slogan lá atrás estava isso, né, assim, que o nosso papel era transformar o RH em estratégico, né, Perfeito. porque a gente se entende que é sobre pessoas, tudo é sobre pessoas, e aí a gente quer dar acesso, mas as empresas até para montar essa estratégia de mapeamento de perfil, porque não adianta mapear o perfil e falar: "O que eu vou fazer com isso?", né. Sim, Se o exatamente. RH não tem hoje uma autoridade dentro da empresa e uma autonomia para gerenciar os seus modelos de promoção, de plano de desenvolvimento e etcétera. Então, assim, a gente vê de tudo, né, e eu venho muito nessa pauta, eu tive experiência há pouco tempo de pessoas que veio da indústria
por exemplo, dizendo eu quero empreender, eu não aguento mais, eu tô numa algema de ouro, como muitos falam, mas no final, quando essa pessoa experiencia estar do outro lado da cadeira como empreendedora, ela sente falta Sim, do crachá que ela tinha, da cadeira que ela tinha, do status que o LinkedIn traz, e tá tudo bem. Só que são decisões, sim, né? exatamente. Eu estou com a algema, mas eu não me desprendo por questões N do que eu tenho de facilidades ou de acesso ali. Então se mantenha, mas são escolhas, aprenda a conviver com essa escolha, né. Exatamente, exatamente. Nada vai ser fácil, né, nenhum caminho é fácil, e cada escolha é uma renúncia. Então, assim, tudo tem as suas dores e as suas delícias, né. Só que Exato, você precisa entender, onde que você vai estar a maior parte do seu tempo feliz. é Porque como eu isso. falo, né, nem tudo não existe, para mim não existe aquela frase: "Ah, ame o que você faz e você nunca vai ter que trabalhar". Por mais que você ame o que você faz, tem partes daquilo que você faz que você não ama. Com Só que certeza. essas partes, elas precisam representar 5%, 10%. Agora, quando essas partes representam 90%, aí não tem como você sustentar, né, porque Perfeito, aí você vive a maior parte do tempo infeliz. é isso. Então é muito sobre esse equilíbrio do que vai te fazer, vai te chegar mais próximo, né, É daquilo isso, que é o ideal para você. é E às isso. vezes as pessoas querem fazer essas mudanças também por uma idealização, né, de olhar para a Paloma e achar que é fácil. Né, olhar pra você e falar Com assim: "Poxa, certeza. deve ser muito fácil fazer o que ela faz", né, e aí quando senta na cadeira vê que, poxa, não era bem assim. E sabe uma coisa que Por me machucou muito, Richelle, ao longo desses anos, é que, assim, às vezes o dono, o líder, o gestor, ele tem que tomar decisões que não vai agradar Sim, imediatamente os seus liderados ou até o seu cliente, né. São decisões que só quem está ali vivendo aquele momento, você põe no papel, você faz todos os exercícios que já te ensinaram de como tomar decisões, né. E aí você vai lá e está deixando descontente pessoas que sempre estiveram do seu lado e etcétera. Só que essa pessoa só vai conseguir entender as razões que te fez agir daquele jeito ou tomar aquela decisão depois que passa. sim, E aquele vale que a gente está, no momento em que você tem que tomar uma decisão pela companhia, para manutenção do negócio, versus aquilo que as pessoas que estão do seu lado gostaria que você fizesse, é muito solitário, é muito. sim, E exatamente. você ter essa e aí eu gosto muito da palavra antifragilidade. Você ter a antifragilidade de tomar a porrada daqui, estar sozinha nesse vale, e depois que tudo acontece, você supera isso e ainda ressignifica o destino que você vai dar para aquela decisão, para aquela situação, isso é muito, assim, latente, muito importante, sabe, é muito Sim. potente, mas dói. É uma das habilidades, né, do líder, né, a solidão da liderança é você realmente se fortalecer para não depender dessa aprovação do outro, né, é uma Isso, história, né, eu comento isso na minha mentoria com o tópico ser querido ou ser respeitado, né, porque às vezes o líder que quer ser muito querido, ele acaba até perdendo o respeito da equipe em alguns momentos, porque a perfeito, própria equipe começa a perceber isso. Poxa, ele quer agradar todo mundo, então não tem uma liderança, não tem uma hierarquia, não está visando o que é realmente mais importante. E é exato. impossível agradar todo mundo, né? Isso já é fato, porque cada um tem a sua expectativa. Mas é muito sobre essa resistência que a gente precisa ter como líder também, né? Resistência emocional, né? Emocional, De você totalmente. conseguir lidar com a rejeição, É muitas isso. vezes, né? Porque como eu brinco, né, quando surge um líder, surge um grupo de WhatsApp sem o líder, é automático, surgiu um líder, de repente você era colega né, par, virou líder hoje, amanhã surge um grupo de WhatsApp sem você, muitas É vezes vão almoçar e não verdade. te chamam. Por quê? Ah, porque vão falar mal de você? Não necessariamente, mas é porque até pela hierarquia, as pessoas não têm uma liberdade e zero filtro para falar tudo que elas falariam entre elas ou na sua frente. E Verdade. isso é até saudável que não tenha, né? Porque se ela também não tiver esse filtro totalmente, você também já não, né, Não é o percebe que líder. não existe ali uma hierarquia percebida. Então, enfim, mas é solitário, não é um lugar fácil, né? E a outra coisa também que você, como mentora e tal, deve viver muito. Uma coisa é o que a gente sabe que precisa ser feito. Outra coisa é como isso vai ser feito, né. Então, uma das coisas dos exercícios que eu faço muito hoje, até para melhorar a minha liderança, para errar menos dentro desse novo ciclo,
É entender assim, ó, de boas ideias, de recomendação que Harvard ensina, todas essas grandes ensinam, e o que é feito no dia a dia, executado e gera resultado, existe uma distância. Então a gente tem que também tomar muito cuidado sobre o que é teoria, o que muitos dizem, vai que isso dá certo, o que é um pouquinho do seu feeling como empreendedor ou como gestor, para que você execute aquilo no momento da tua companhia. Porque senão você faz um Perfeito. estrago grande, sabe? Uhum. Você gera, e a gente vive isso continuamente nos nossos negócios, tá? Da pessoa que abre a percepção demais, mas não consegue implantar no timing que poderia, e isso gera um ruído tão grandioso que a gente precisa ter calma e entender o que de fato deve ser feito, o que eu consigo fazer, mas sem perder de vista aonde eu quero chegar, sabe? E o time também, né, porque às vezes o time do outro é diferente do seu, né. Ou Exato. a realidade, né, ali é diferente, e aí não dá para implementar de imediato, porque não é o momento. Perfeito. Bom, Paloma, eu quero te agradecer muito por essa aula. Eu tive Ah. aulas aqui, gente, de empreendedorismo, porque também estou empreendendo, né, e nesse caminho tortuoso aí também, onde a Tortuoso. gente ama a nossa entrega, mas não tem tantas habilidades, assim, de gestão e etcétera. Então, para mim foi uma aula, eu vou rever esse episódio anotando algumas coisas e sugiro que vocês também anotem. E quero te agradecer e desejar aí as melhores energias para esse novo momento. E a gente vai ouvir muito ainda falar da Vihara, então eu já trouxe ela logo, porque a hora que ela ficar muito famosa, vai ser difícil essa agenda. Ai, que generosa que você é. Gratidão, de verdade, assim, é algo que a gente já está conectada há muitos anos, você acompanhou várias fases dessa Paloma, e eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje contando mais esse capítulo depois de tantos anos, porque isso mostra que a gente é de verdade, e tudo que eu quero que o mundo entenda e aceite é que quanto mais autêntico você é, mais você alcança os seus sonhos, os seus desejos. Eu tô surfando essa onda, tô muito feliz e acho que daqui para frente com Vihara, trazendo esse lugar, né, de acolhimento, de morada, eu vou realmente trazer esse golaço. É, isso aí, gente. E obrigada a Obrigada. vocês também que ouviram, que nos viram aqui nesse episódio. Vou deixar aqui abaixo as redes sociais da Paloma, da Vihara também, para vocês acompanharem toda essa trajetória. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.